Todo mundo quer ter a experiência do cliente que as pessoas têm na Disney. É o que todo mundo fala. Ah, eu quero ser igual a Disney e tal. Beleza, só que ninguém quer se dar ao trabalho que a Disney teve para conseguir chegar nesse grau, nesse nível de experiência que eles têm com os seus clientes. O que eu vou tentar fazer nesse vídeo é te dar um bizu, te dar um toque de como você pode chegar, não exatamente igual a Disney, mas o mais próximo possível disso e o mais longe possível da onde você deve estar nesse momento no que se refere à experiência dos seus clientes. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que envolve você ter uma experiência excelente do cliente no seu estabelecimento. Qualquer estabelecimento, tá? Nós estamos falando de um restaurante, mas é qualquer estabelecimento que receba pessoas. A Disney fala, não existem clientes, não existe pessoas, existe convidados. Então a primeira coisa, a primeira diferenciação que eles fazem lá, que é bem interessante, é essa, né? O senso de convidado. É como se você estivesse convidando pessoas para receber na sua casa. Se o seu garçom, o seu maître, o seu gerente estivesse convidando as pessoas para ir na casa deles, eles provavelmente estariam recebendo muito bem essas pessoas na casa deles. E por que muitas vezes nos nossos restaurantes não rola essa mesma empatia, né, essa mesma vibe? Nós vamos ver como que a gente faz isso nos nossos negócios. Então, primeira coisa, o que envolve? Duas coisas, você entender o seu público e você entender de gestão de pessoas. Anota já essas duas coisinhas aí. Antes de mais nada, se você está vendo esse vídeo, mas você ainda não se inscreveu no nosso canal, isso é sacanagem, porque o vídeo é muito bom, o canal é muito bom, tem muitas coisas que você provavelmente já viu no nosso canal e você ainda não se inscreveu. Você já vai lá e dá um like, fala assim, mas por isso eu nem vi esse vídeo ainda, já vou dar um like? Já, se livra logo dessa tarefa e aí a gente segue o baile. Então vamos lá, duas coisas, entender o teu público e entender de gestão de pessoas. Entender o teu público, o que é necessário? Qual é a motivação do seu cliente para ele ir no seu estabelecimento? São diferentes motivações para diferentes estabelecimentos. O seu público pode ser um público de jantar, pode ser um público de um restaurante mais romântico, mas numa pegada mais escurinho, que ele leva a esposa. Não, pode ser que no final de semana ele leve a família, pode ser que durante a semana ele seja um executivo. Você tem que entender qual é a motivação nos diferentes períodos que este público frequenta o seu estabelecimento. São diferentes motivações. É importante que você tenha clareza dessas motivações para o cliente frequentar o seu estabelecimento. Por quê? Porque é a clareza dessas diferentes motivações que vai fazer com que você direcione essa experiência, fazer com que você treine, logo a gente vai falar sobre gestão de pessoas, que você prepare o seu ambiente, que você prepare a sua equipe para aquela motivação específica, que vai ser determinada pelos horários do dia ou dos dias da semana que ele vai frequentar o seu estabelecimento, tá? Ou não, pode ser que você tenha um estabelecimento que só funcione uma hora, só executivo na hora do almoço, beleza, essa é a única motivação que você tem, mas pode ser que não, pode ser que você tenha todos, executivo na hora do almoço, happy hour de barzinho, jantar no estabelecimento, final de semana com família, pode ser que você seja um mix de coisas aí no seu estabelecimento. Então, primeira coisa, entenda essa motivação. Segunda coisa, entenda qual é a expectativa de cada um desses diferentes tipos de clientes. Ó, eu estou fazendo com o dedinho assim, porque diferentes tipos pode ser a mesma pessoa, mas em diferentes horários, com diferentes motivações, é um tipo diferente de cliente. Você tem que entender isso. Qual é a expectativa que essa pessoa tem? Então, o executivo, a expectativa dele é de ser atendido com rapidez, porque ele tem uma hora determinada para comer, para ir embora. A expectativa do cara que vem com a família é de ter alguma coisa para a criança fazer, para se divertir, tomar o tempo da criança, não ficar lá enchendo o saco dos adultos, né, enquanto tá todo mundo comendo. Essa é a expectativa que um pai, que é o cara que escolhe, ou a mãe, que é a pessoa que escolhe o estabelecimento para ir, tem na sua cabeça. Então, que expectativa cada um desses públicos tem no seu local, para frequentar o seu local. Com quem que ele vai? Ele vai com um colega de trabalho? Ele vai com a família? Ele vai com a namorada? Ele vai com uma mãe? Cara, isso é importante. Ou seja, o que eu estou falando aqui é para você conhecer muito bem o seu
cliente, mas conhecer mesmo, conhecer fazendo pergunta, conhecer fazendo pesquisa, conhecer escrevendo o que a gente chama dessa persona. Em marketing a gente chama a persona, é a gente descrever realmente as motivações, as características de cada um dos diferentes tipos de cliente que a gente tem no nosso negócio. Anota essa palavrinha aí que é legal do marketing, né? Você definir a sua persona. É uma coisa mais de marketing, mas é legal para qualquer um entender esse conceito, tá? Depois, quanto que ele está disposto a gastar? Quanto tempo ele tem para passar por essa experiência? No final de semana, provavelmente ele tem muito mais tempo do que de dia de semana na hora do almoço. Tá? Que outros lugares este cara ou esta cara frequenta? Por que é importante eu saber isso? É importante para você se posicionar, é importante para saber com quem você está concorrendo, é importante para saber que outras experiências ele tem quando ele não está com você no seu estabelecimento, para você saber como que você está jogando esse jogo dentro do mercado que você está. A gente está dentro desse guarda-chuva que chama-se entender o seu público, entender quem é o seu cliente, para você definir essa experiência. Então nós estamos ainda na fase de definição. Outra coisa que envolve você melhorar a experiência do cliente no seu estabelecimento é você entender de pessoas, é você entender sobre gestão de pessoas, porque não é você que vai estar lá proporcionando essa experiência para o seu cliente, é a sua galera, é a sua equipe. Aliás, melhor ainda que você nem esteja lá, concorda? Porque é isso que a gente prega, né? Que você é dono do negócio, é melhor que o seu negócio seja autogerenciável. Eu aposto que o dono da Disney não está lá em todos os parques, em todos os momentos, mas com certeza eles devem ser muito bom de gestão de pessoas. E o que envolve você ser bom em gestão de pessoas? Envolve você contratar as pessoas certas para atender aquele tipo de público que você quer atrair, ou que você já tem no seu negócio. Pessoas certas é pessoas que atendem bem, pessoas que trazem um sorriso na cara, pessoas que olham no olho do cliente. Isso é básico. Você fala assim, político, o que você está falando? É básico para qualquer tipo de atendimento, qualquer tipo de cliente. É verdade. Mas quantas vezes a gente não está acostumado a ir num restaurante que o cara não olha no seu olho, que ele não traz sorriso na cara nenhum, que ele simplesmente está ali para tirar a comanda, ele está proporcionando alguma experiência diferenciada, né, no seu estabelecimento para os seus clientes? Não, não está. Então o que eu estou falando é básico? É, mas muitas vezes é negligenciado, é o básico que é negligenciado, tá? Então contrata as pessoas certas para o atendimento. Se você está contratando um cara para o estoque, talvez não faça muita diferença se o cara tem um sorriso na cara ou não tem um sorriso na cara. Se ele é uma pessoa que socializa ou não socializa. Um pouco me lixando. O cara do estoque provavelmente vai ser um cara matemático, planilheiro, que está acostumado a trabalhar sozinho e talvez ele odeie pessoas e está tudo bem, porque ele vai fazer o que? Controle de estoque. Mas não bota esse cara para atender o seu cliente, tá? Isso eu acho que deve estar bem claro na sua cabeça. Outra coisa, treinar. Tem muita gente que fala, puta, político, mas eu não sei treinar. Aprende. Cara, aprende para poder ensinar, para você poder delegar, para você ter um negócio autogerenciável, que não vai ser você que vai treinar a galera o tempo todo. Mas, cara, é bom que você aprenda e é bom que você ensine, tá, como treinar as pessoas. Então, explicar para as pessoas qual é a sua ideia de ter uma experiência legal, explicar a exaustão, né? Demonstrar como que você quer que esse atendimento seja. Então, a gente fala de vários métodos de treinamento que existem para um negócio gastronômico, mas aqui no caso é o explicativo e o demonstrativo, que são os mais importantes. A exaustão. Quanto mais você se dedica a isso, mais você vai assegurar que essa experiência do seu cliente vai ser legal no seu estabelecimento. Eu não conheço nenhum lugar no mundo que tenha que seja reconhecido por ter uma experiência boa de cliente, aonde a galera não é constantemente treinada. Não conheço, desconheço, tá? Você não vai ser o único, o primeiro. A carta fora do baralho, não vai ser você, te garanto. Então aprende a treinar e aplica isso. Outra coisa na questão de gestão de pessoas é o feedback constante. Feedback é você estar dando o retorno para aquele funcionário o tempo todo dando retorno, o tempo todo avaliando, né, a cada período, a cada 3 meses, a cada 6 meses, não sei qual que é a periodicidade de avaliação que você tem, mas as pessoas têm que ser avaliadas e tem que ter um feedback seu, tem que ter um feedback da gerência sobre se eles estão proporcionando um feedback específico
para este assunto da experiência que eles estão proporcionando para os clientes. Tá? Ou seja, o que você está percebendo aqui, nós estamos falando de uma cultura, é você conseguir implantar no seu negócio uma cultura de, eu ia falar entretenimento, talvez eu tivesse sendo um pouco ousado ao falar de entretenimento, porque, por exemplo, eu trabalhei no Hard Rock Café durante muitos anos e lá sim era sobre entretenimento. Na Disney é sim sobre entretenimento, mas talvez num restaurante romântico que o cara vai lá com a esposa dele, com a namorada dele, enfim, de noite, talvez não seja questão tanto de entreter. Né? Mas do ponto de vista do funcionário entretendo os clientes, ele não tem que ser um palhaço, ele não tem que ser um cara que vai divertir os clientes. Agora, pensa comigo, do ponto de vista do cliente, sim, ele está sempre num modo entretenimento quando ele entra no restaurante. Porque se ele está no almoço de executivo, que você fala assim, pô, o cara está no almoço de executivo, não tem nada de entretenimento. Erro pensar dessa maneira, porque justamente ele quer escapar, aquele é o momento que ele tem para escapar do dia a dia dele, do escritório que ele estava lá, trabalhou das 9 ao meio-dia e meio, depois da 1h30 até não sei o que ele vai trabalhar de novo. Aquele é um momento de entretenimento sim, é um momento de relax. Então se você conseguir causar, né, se você conseguir proporcionar essa experiência de algum elemento de entretenimento dentro dessa experiência, cara, sempre vai ser um bônus para você, sempre vai ser vantajoso. Então se você buscar esse entretenimento, mesmo aparentando, né, não ser um local de entretenimento, eu garanto que isso vai te dar uma vantagem competitiva, né, junto no seu mercado, né, junto aos outros restaurantes que estão competindo com você nesse mercado. Eu te garanto, se você acrescentar um elementozinho de entretenimento, é sempre muito legal e muito útil. E finalmente, quando a gente está tratando de pessoas, cara, troca quando for necessário. Você avaliou, deu feedback, mas não entrou, a pessoa não absorveu a sua cultura, ela não acredita nas mesmas coisas que você, ela não acredita nos seus valores e nada disso, troca, rápido. Eu sempre digo, cara, seja vagaroso para contratar, né? Porque para contratar você não tem que pegar o primeiro mané que aparece na sua frente porque você está desesperado, porque você está sem garçom. Isso é um erro. E para demitir, você não tem que esperar até ficar com aquela pessoa porque você só tem aquela pessoa e não tem mais ninguém para substituir, você vai ficar quem aquela pessoa e se enrola a demissão daquela pessoa durante um tempo. Então seja devagar para contratar e rápido para demitir, é o conselho que eu posso te dar. E o que é necessário? A gente falou o que envolve, né, você proporcionar uma experiência legal, essas duas coisas, entender o seu público e entender de gestão de pessoas. E o que é necessário? Para você, é necessário você observar tudo, né? Você ser um observador do seu estabelecimento, é você ser um observador externo, como se fosse a primeira vez que você estivesse entrando no seu estabelecimento. Então observa tudo, observa todos os detalhes, pensa como que você pode proporcionar uma surpresa, como você pode surpreender o seu cliente em cada momento, né? Pensa nisso, o momento da entrada, o momento do valet park, o momento da saída, o momento da comanda, o momento da sentada na mesa, pensa nisso, cara, faz o caminho do cliente, se coloca na pele do cliente. Isso é importante. Hoje de manhã, por exemplo, eu estava tomando café na padaria, que eu sou cliente lá há muito tempo, eu tirei uma foto de um espelho quebrado, assim, desse tamanho, no lugar da pia, no meio do banheiro masculino e feminino tem uma pia. Tem um espelho quebrado com um rasgo desse tamanho, assim, ó, no espelho, mas gigante. E eu tirei uma foto há 4 meses, porque eu vou todo dia na padaria. Há 4 meses atrás eu tirei a foto do mesmo espelho quebrado. Eu falei assim, cara, não é possível, não tem ninguém vendo que esse espelho está quebrado. O dono não está passando por aqui, ou ele está completamente quebrado a ponto de não poder trocar um espelho. E não é que um espelho sofisticado, não, um espelhozinho. Isso é falta de motivação, é falta de observação, é falta de fazer o caminho do cliente, é falta de olhar para o seu estabelecimento nessa perspectiva de estou olhando pela primeira vez. Pô, o cara está olhando pela primeira vez, uma rachadura no espelho há 4 meses, cara, não existe isso. Então você tá falando assim, pô, porque isso não existe mesmo. Talvez esteja acontecendo isso aí no seu estabelecimento, isso afeta a experiência que o cliente tem drasticamente, porque é a impressão que ele está tendo do seu estabelecimento, tá? Eu falei dessa questão do espelho quebrado, mas pode se
se relacionar a vários outros detalhes de manutenção, de visual, de pessoas, de uniforme rasgado, de, enfim, um monte de coisa. Olha para dentro da sua casa, detalhe por detalhe, faz o caminho do cliente que você vai entender o que é necessário para você proporcionar uma experiência legal para os seus clientes. E finalmente, que eu gostaria de comentar, que é o mais básico e o simples, mas o simples e o básico é sempre o mais difícil da gente conseguir implementar nos nossos negócios, não é? É atenção e sorriso. Isso é básico numa experiência qualquer que seja de um cliente no seu estabelecimento. Atenção é atenção concentrada, é você olhar em volta, saber quem que está precisando de alguma coisa. O que mais me deixa irritado e deixa você irritado quando você vai num restaurante, eu tenho certeza disso, é quando você fica chamando o garçom e o cara passa para lá, passa para cá, mas ele não se dá, ele não se digna a olhar para o salão, a ver se alguém está precisando de alguma coisa. E quando ele chega na sua mesa, quando ele percebe que você está precisando de alguma coisa, porque ele tem que perceber isso rapidamente, ele chega na mesa com um sorriso, né, com esses músculos ativados, que não custa nada para você ativar esse músculo do sorriso. Eu brinco, né, eu falo com as pessoas e falo assim, cara, anda assim. Ó, você encontra qualquer pessoa na rua, no seu clube, na sua igreja, na sua escola, na sua empresa, em qualquer lugar que você estiver, anda assim, ó. Anda por aí assim. Você vai conquistar as pessoas. E quando você está lidando com clientes num restaurante, em qualquer lugar, qualquer interação que seja com o cliente, se você traz um sorriso na cara, você já ganhou metade do jogo. Então essa é a última dica com relação a melhorar a experiência do cliente no seu estabelecimento, tá? Então a diferença entre um cliente satisfeito e um cliente surpreendido é o que? O cliente satisfeito, você fez o seu trabalho, você atendeu a expectativa. O cliente surpreendido, presta atenção, é muito diferente. Você excedeu a expectativa, você não atingiu a expectativa do cara, você excedeu, você surpreendeu. O cara vai contar para um monte de gente, seu restaurante vai ser conhecido por aquilo, se você conseguir surpreender um monte de gente todos os dias, todas as noites no seu estabelecimento. Fica com essa frase dentro da sua cabeça: quanto mais surpreendido o seu cliente for, mais rico você vai ficar com o seu negócio, e eu te garanto isso. Agora, se você estiver lutando contra essas questões de como fazer as pessoas sacarem isso, como você treinar as pessoas para que elas ajam dessa maneira, como você administra esses assuntos da experiência do cliente no seu estabelecimento, eu tenho uma mentoria que eu ensino justamente isso para os meus mentorados. Isso e muito mais. E se você fatura mais de 100 mil reais por mês, eu te convido a vir fazer parte do meu grupo de elite, da galera que está voando nos seus estabelecimentos, que está deixando a concorrência comer poeira. Te convido a vir fazer parte desse grupo.